Bom dia a todos, a todas. Quero registrar a presença do relator da CPI, vereador Elton Carvalho, do vereador membro da CPI, Dé Alvim, o vereador Ubirajara Teixeira, o Bira, que sempre está acompanhando e tem participado ativamente dos nossos trabalhos. Agradecer a presença do ex-vereador desta casa, que tem hoje um programa na Rádio São Carlos, Leandro Guerreiro. Seja sempre muito bem-vindo à Câmara Municipal. Agradecer o Dimas e o Emílio pelo trabalho, o José, que tem assessorado essa CPI. E nós iniciamos na manhã de hoje mais uma oitiva da CPI da Saúde, que tem por objetivo apurar os gastos em relação ao combate à Covid-19, bem como apurar todos os investimentos que foram feitos pela Prefeitura Municipal, recebimentos que foram feitos pelo governo federal e estadual, repassado ao município, os gastos com os nossos hospitais, enfim, de tudo aquilo que se refere à Covid-19. As reformas que foram feitas no ginásio Milton Laio, as obras que foram feitas lá na UPA do Santa Felícia, e também temos apurado os gastos com a saúde, os envios à Santa Casa, ao Hospital Escola. Hoje nós estamos recebendo a visita que aceitou o nosso convite para que estivesse, do advogado Luiz Donizete Lupi. O porquê do convite ao Dr. Luiz Donizete Lupi? Que ele foi citado várias vezes pelo presidente da PROAB, pelo ex-presidente da PROAB, o senhor Júlio César, no seu depoimento. E nós temos conhecimento também que o senhor Lupi é um dos responsáveis por ter denunciado algumas obras e serviços contratados pela PROAB em relação à saúde. Quero registrar e agradecer a presença do vereador Lucão Fernandes, presidente da Comissão de Saúde desta casa, pessoa que tem acompanhado de perto também o trabalho da CPI e que é um vereador que tem realizado um belo trabalho na saúde pública da cidade. Então, eu quero desejar boas-vindas ao Dr. Lupi e passar a palavra ao Dr. Lupi para as suas considerações, depois nós vamos iniciar a oitiva. Bom dia, excelentíssimo presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, cujo objeto eu desconheço, senhor Marco Antônio Amaral, pessoa de grandes batalhas, importantes conquistas para a cidade de São Carlos, e nelas, muito me honra, contando com a assinatura deste humilde advogado. Eu me permito lembrar, na abertura desses trabalhos, à cidade de São Carlos, que, a época em que é administrada pelo Partido dos Trabalhadores, e não vai nenhuma crítica aí a Newton Lima, nem a Oswaldo Barba, pessoas que merecem o meu respeito e a minha admiração, mas àquela época, São Carlos, na busca de ter uma estação de tratamento de esgoto, trabalhou nesse sentido, todavia cometendo um erro que resultou na cobrança indevida de uma tarifa, a tarifa de tratamento de esgoto. Porque a tarifa, ela é nada mais, nada menos que, coloquialmente falando, o serviço prestado e medido. Essa luz que, por força da energia fornecida pela CPFL, nos ilumina, a cobrança dela se dá por tarifa. Hoje, nós a estamos recebendo, está iluminando esse ambiente,
Daqui a um tempo vai passar um leiturista da CPFL e vai fazer a medição, e depois a CPFL vai lançar à Câmara um boleto cobrando o quanto foi consumido de energia. E assim é com o SAAI. SAAI de São Carlos trabalha com isso, né? Fornece a água, depois mede e cobra. Isso? Pois bem, quando nós detectamos esse erro, eu falei, bom, aqui tem que ter, para assumir essa responsabilidade, um vereador firme, que não vai me abandonar no meio do caminho. Conversei com o Marquinho. De pronto ele falou, Lupe, está aqui, você nem precisa pegar meu nome e RG que você tem no seu computador. Fizemos uma ação, esta ação surtiu efeito de uma representação do Ministério Público para depois uma ação civil pública que implicou no fato do Serviço Autônomo de Água e Esgoto ter que devolver à população de São Carlos os valores cobrados indevidamente. Então eu me permito a esta colocação de início exatamente para mostrar que eu não venho aqui hoje, e reitero, eu não sei o objeto desta CPI. Eu não venho aqui hoje porque fui citado, Eu venho aqui hoje porque eu tenho um passado, graças a Deus, de história e de trabalho com a cidade de São Carlos. Poderia ficar muito mais tempo aqui falando. Mas, presidente, muito obrigado por esta abertura. Minha saudação também ao vereador Elton Carvalho, que tem se demonstrado bastante combativo aqui junto à Câmara Municipal. Ele que é servidor na origem, aliás, da área da saúde, bastante sofrida, não só nesta, como em quaisquer outras administrações. Vereador José Alvim Filho, o popular Dé, que eu também conheço de longas jornadas, ao senhor o meu respeito e a minha admiração, e a certeza de que o senhor não irá se opor a que possamos, aqui, nesse local, nesta Casa de Leis, expor aquilo que nós pensamos e aquilo que efetivamente nós entendemos deva ser, no nosso modesto ponto de vista, o correto dentro de uma administração pública. Está chegando aqui, eu posso observar o vereador, o nome do senhor não me lembro. Vereador Bruno está chegando aqui. É um prazer tê-lo aqui nesta minha oitiva. E eu deixo o senhor à vontade, como também deixo a nobre vereadora que aqui chega, senhora Neuza. Me desculpem vocês, porque eu não tenho tido ao longo desses dias tempo suficiente e necessário para acompanhar os trabalhos de vossas excelências. Tenho muitas críticas, sim, poderão observar a partir de agora. Então, os meus respeitos também aos denodados servidores desta Casa de Leis, que compõem aqui este plenário, e que estendo, claro, ao vereador que está ali, né, que é o vereador Bira, que tem aí as suas origens no campo e as mantém sempre com respeito. Minha admiração também ao vereador Lucão Fernandes, de grandes jornadas, um homem que reputo sério e que tem uma família digna do meu respeito e que eu conheço há muito tempo. A todos os senhores aqui presentes, a minha saudação, e, claro, àqueles que estão em suas casas, no seu trabalho, vendo ou pela TV Câmara ou ouvindo pelas emissoras que transmitem este ato. Feita esta saudação, nobre vereador Marco Antônio Amaral, quando eu pude destacar que não conheço o objeto desta CPI, eu tomo como referência este documento aqui, senhores, olha aqui, este documento aqui é um documento que me foi enviado lá no meu escritório de advocacia, firmado pelo senhor Roselei Françoso, presidente da Câmara Municipal de São Carlos, e dele consta, processo número 489/2021-CM, São Carlos, 16 de agosto de 2021. Ao senhor Luiz Donizete Lupe. Assunto: convite, Comissão Parlamentar de Inquérito. O presidente da Câmara Municipal de São Carlos, tendo em vista a deliberação da Comissão Parlamentar objeto do processo em epígrafe, com base na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Câmara Municipal de São Carlos, convida a Vossa Senhoria a comparecer perante referida comissão, com o intuito de prestar informações a respeito do objeto sob investigação. Para tanto,
Vossa Senhoria deverá comparecer, acompanhado ou não de advogado, ao plenário da Câmara Municipal de São Carlos, situado à rua 7 de setembro, número 2078, no dia 19 de agosto de 2021, quinta-feira, às 9 horas. Atenciosamente, Roselei Françoso, presidente da Câmara Municipal de São Carlos. Diante deste documento que eu recebi em meu escritório, me convidando para participar do ato de uma comissão parlamentar de inquérito, o que muito me honrou, porque uma comissão parlamentar de inquérito é um instrumento que se coloca à disposição de vereadores sérios, competentes, interessados em zelar pela coisa pública, para apurar irregularidades. Toda CPI que tiver e que precisar da minha contribuição, seja de que forma for, senhores, podem me chamar. Podem me chamar. Eu me farei presente. Agora, a lei ela é clara, no sentido de indicar que os atos oficiais devam ser motivados. Eu recebo um convite para participar de uma CPI e consta aqui, prestar informações a respeito do objeto sob investigação. Qual? Qual, senhores? Simples. Eu conheço a cidade de São Carlos. Vereador Marco Antônio Amaral, pelo qual tenho profundo respeito, a admiração por uma pessoa que, lamentável e desgraçadamente, hoje faz falta à política de São Carlos, que é Francisco Xavier do Amaral Filho, a quem cuja memória eu homenageio agora. O nosso saudoso Xavierzinho, ou Xavielzinho. Então, senhores, eu gostaria que, primeiro, a Câmara Municipal, observada a lei, me informasse qual é o objeto da CPI, uma vez que eu conheço a história de São Carlos. E muitos assuntos poderiam ser objetos de CPI nesta casa, portanto eu não sei quantas existem. E se existe alguma, eu confesso aos senhores, eu não sei qual é o objeto dela. Mas a cidade de São Carlos, na sua administração direta e indireta, basta que os nobres vereadores se dignem a observar aquilo que é inerente ao mandato de vossas excelências. Fiscalizar. Se assim procederem, eu tenho plena convicção de que, se tem uma CPI, podem surgir 2, 3, 4, 5, 6. Então, senhores, quem é Roselei Françoso? Eu faço essa pergunta. Alguém dos senhores podem me informar quem é Roselei Françoso, por favor? Eu estou perguntando mesmo. Eu, na condição de convidado, e estarei aqui para ser perguntado por vossas excelências sobre quaisquer situações, eu hoje vou fazer perguntas. Me dou esse direito. Quem é Roselei Françoso? Vossa Senhoria só pode estar brincando com essa casa, nobre advogado. Eu não estou. Está escrito aí no papel que Vossa Senhoria recebeu que o senhor Roselei Françoso é público, que é presidente desta casa. Ótimo, muito obrigado pela resposta, vereador, me satisfaz. Mas eu quero saber também se esse Roselei Françoso é só o presidente da Câmara Municipal ou é também aquele Roselei que, citado no depoimento de Anderson Custódio Pinto ao Ministério Público do Estado de São Paulo, instituição pela qual eu tenho o maior respeito, admiração e junto à qual eu sempre recorro para apontar irregularidades, apontar ilegalidades, e Vossa Excelência Marco Antônio Amaral é testemunha disso, porque no caso que eu referenciei aqui no início, aquela questão do erro ocorrido na cobrança e que resultou numa ação civil pública que fez com que o município de São Carlos, mais propriamente a autarquia SAAI, restituísse ao povo aquilo que lhe havia cobrado indevidamente. Aquela ação nasceu numa representação ao Ministério Público, época em que aqui estava o combativo, denodado, brilhante promotor de justiça, doutor Denilson de Souza Freitas, cuidando das questões de consumidor. Então, vereador Mar, eu quis fazer essa provocação, sabendo o óbvio ululante. Mas eu quero que vossas excelências, por favor, que têm a missão humanos de investigar a coisa pública, me respondam por primeiro. Este Roselei aqui
tendo em vista, senhores vereadores, tendo em vista, senhores vereadores, olha, eu Por peço favor, que Vossa Excelência adote as providências. Por favor, ex-vereador Leandro Guerreiro, eu não vou permitir que essa casa tenha anarquia, que seja bagunça nessa casa. Por favor. Olha, eu venho aqui com todo respeito à Câmara Municipal e para expor aquilo que me parece, já observo, ser uma ferida que ninguém quer seja apontada. Eu venho aqui para falar neste ato propriamente, até porque o objeto da CPI eu quero que me seja informado para depois voltar aqui e falar tudo o que os senhores quiserem me perguntar. Mas neste caso aqui do vereador Roselei, é algo que deve ser investigado. Faz favor, eu gostaria de dar uma entrada. Eu estou aqui há 8 meses e estou começando a observar. Que eu saiba, a CPI não se trata desse. Quanto ao senhor, com toda a educação, está perguntando sobre o que se trata, eu gostaria que primeiro entrasse no respectivo ato que está e não mencionasse outro. Porque eu gostaria de respeitá-lo, assim como eu peço para o senhor, de coração, que eu sou a professora Neuza, que respeite a gente aqui. Eu estou achando muito abrupto, apesar das suas técnicas e formalidades, que eu desconheço, porque eu sou uma simples professora, e gostaria desse respeito, e gostaria que eu tenha uma certa, um carinho especial com o presidente dessa Câmara, que até o momento não vi momento nenhum alguém desfazer. Eu gostaria que o senhor pudesse focar na pergunta que o senhor disse, sobre do que se trata essa CPI. E não mais relatasse uma pessoa que não está presente. Ele simplesmente fez o papel que cabe a ele como presidente da Câmara, e citado pela CPI da Saúde, em relação a convidá-lo. Eu não sabia que tanto tinha que ter uma história tão longa. Eu gostaria, de coração, vamos entrar no que é específico, claro, e não ficar, por favor, senhor, que eu gostaria, presidente... Não, pois não, Vossa Excelência está coberta de razão. O que realmente está essa CPI. Nós acabamos de receber, doutor Luiz Donizete Lupe, do protocolo desta casa, um documento que Vossa Excelência protocolou no dia de ontem, endereçado ao excelentíssimo presidente da Câmara, vereador Roselei Françoso. E nesse documento, Vossa Senhoria diz que está à disposição desta casa para depor, embora no convite feito a Vossa Senhoria não exista objeto. Então, Vossa Senhoria tem razão quando recebe um convite e nele não está especificado do que o senhor irá tratar. Diante disso, eu consulto meus pares da comissão para que a gente possa adiar a oitiva do Dr. Luiz Donizete Lupe, refazer com todos os detalhes que deram e causaram objeto da CPI, informar Vossa Senhoria do que nós estamos apurando, para que o senhor possa voltar aqui e responder as perguntas, conforme muito bem colocou a vereadora Neuza. Me permite, desculpa interferir nesse momento, me desculpar se em algum momento eu fui de modo para gente ao senhor, que eu acho que o senhor tem toda a razão de ter aqui indicado para o senhor o objeto com o qual o senhor foi chamado nessa CPI. Eu acho que tem toda a razão. Por isso que no momento que o senhor citou, eu dei uma risadinha, falei assim, meu Deus, entendeu? Foi nesse sentido. Então, eu peço desculpas, mas eu não gostaria que mudasse o sentido disso daqui. Senhor presidente, em razão do interesse público que pauta os trabalhos de uma Câmara Municipal, eu me permito responder também a colocação da vereadora e o faço de forma respeitosa. Vereadora, isso que eu tenho colocado é algo que está aí já há bastante tempo. Aliás, me parece, eu penso que fui chamado aqui para falar, acredito,
interdito de irregularidades que teriam ocorrido na Proab de São Carlos. E quando eu recebi esta missiva da Câmara, eu falei, bom, o que será que é? Será que é da Proab? Não é. Mas não é. O objeto da CPI é outro. Então, por que eu faço essa indagação? Por uma questão muito simples. Se eu estiver mentindo, meu preclaro vereador Elton Carvalho, o senhor terá toda a liberdade do mundo para dizer, Lupe, você está mentindo. Dado o interesse público, a combatividade do vereador Elton Carvalho, há algum tempo atrás, numa residência do Jardim Rissetti, próximo ao Azulville, na casa de amigos, mais propriamente amigos do vereador Elton, porque eu fui convidado para essa reunião e fiquei feliz quando eu vi lá o vereador Elton. Nós discutimos não só questões da Proab, que ele ficou rubro. Nós discutimos outras questões. Se eu estiver mentindo, Vossa Excelência, diga, Lupe, você está mentindo. Por exemplo, e que poderiam ser objeto de CPI. Irregularidades no âmbito da Secretaria Municipal de Esportes. Estou errado, vereador? Eu gostaria de ouvi-lo, por favor. Não está, e nós estamos também investigando na CPI, onde em vários momentos a gente questionou isso a várias pessoas que vieram na oitiva. Está correto. Nós discutimos também uma informação que lá chegou e que, ao meu ver, merece ser analisada. A história de Senhora vereadora, por favor, a senhora, como quaisquer um dos 21 aqui, tem o dever ético e moral de zelar pela coisa pública. Eu estou falando algo extremamente preocupante, e agora vou dizer algo muito mais preocupante ainda. E o vereador me desminta, se esse assunto não foi ventilado naquela reunião, de que um assessor se daria aí ao luxo, eu digo luxo porque hoje o dinheiro está em falta, como sempre, não é? Só ganha dinheiro, lista honestamente, quem trabalha e ganha pouco, né? Em grandes quantidades, não. De que haveria um assessor que transportaria dinheiro em carro. Estou errado, vereador? Eu vou encerrar. Presidente, eu lhe peço uma permissão em favor do zelo do interesse público. Há uma solicitação de Vossa Senhoria a esta casa que eu peço para ler esse documento. Que na minha... Vossa Excelência, por favor, me permita ler o documento que eu encaminhei à presidência. O documento o senhor pode ler. Depois que o senhor ler... Do que se trata isso? Não é nesse momento. Isso é um documento onde ele alega que ele não vai depor hoje. Guarda a relação, senhora vereadora. Guarda a relação, a convocação, ele tem o direito de ler, e depois que o senhor ler, nós vamos remarcar a oitiva, pois na minha visão, e eu acredito que na visão dos demais pares da CPI, lhe assiste razão quando diz que não foi comunicado do objeto que nós iríamos estar indagando Vossa Senhoria no dia de hoje. Eu vou ler. Eu leio. Senhora vereadora, eu só tenho que falar isso aqui, senhora. Eu não quero sair daqui, estou conhecendo a senhora hoje pela vez primeira, eu não quero sair daqui com uma impressão falsa da senhora. Tudo que eu estou trazendo aqui, não, do meu ponto de vista, claro, porque tudo que eu estou trazendo aqui diz respeito ao interesse público. Doutor Lupe, eu vou pedir para o senhor fazer a leitura, por favor. Perfeitamente. Não é que eu não compreendo um vereador não querer ouvir aquilo que eu falo nesse ponto. Mas vamos lá, eu vou ler. Vossa Senhoria quer depor hoje? Vou fazer a leitura, eu não sei qual... Se o senhor quiser depor hoje, o senhor vai poder falar. Eu vou fazer a leitura. Senão o senhor não vai poder falar. O senhor me permite o senhor está pedindo o adiamento do depoimento. O senhor está pedindo um adiamento. Vossa Excelência havia autorizado. Eu autorizo Vossa Excelência. Começarei a ler. Só que Vossa Excelência, por favor, se atenha a ler. Perfeitamente. E depois que o senhor ler, nós vamos encerrar e remarcar a oitiva do senhor. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São Carlos, referência, convite, comissão parlamentar de inquérito. Luiz Donizete Lupe, brasileiro, divorciado, advogado, titular do RG e do CPF, com respeito se dirige à presença de Vossa Excelência para, conforme facsímile,
acusar recebimento do convite para, às 9h do dia 19/8/21, no plenário da Câmara Municipal, prestar informações a respeito do objeto sob investigação. Aqui. Por primeiro, declarando-se honrado com o convite desta Casa de Leis e querendo notadamente contribuir com os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, requeiro-se digne Vossa Excelência, na forma e prazo de lei, informar qual é o objeto sob investigação. Fato público e notório, tanto que de sabença comum, dentre suas atribuições, uma Câmara Municipal tem o poder-dever de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Daí também valer-se de comissões parlamentares de inquérito para, na forma da lei, independentemente da atuação, por exemplo, do Ministério Público ou do Tribunal de Contas, dar respostas que a sociedade precisa e merece. É que as câmaras municipais, urge consignar, integram um poder distinto e independente, de modo que nas suas atribuições de fiscalizarem os atos do Poder Executivo não se atrelam a outro poder, muito menos se submetem ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas, instituições a quem renovo os meus respeitos. Certo que os atos administrativos devem ser motivados, ante a possibilidade de outras CPIs decorrentes de interesses outros por parte de vereadores que compõem esta Casa de Leis, com vistas a contribuir com os trabalhos daquela que me honra com o convite, reitero o pedido acima, ou seja, se digne Vossa Excelência, na forma e prazo de lei, informar qual é o objeto sob investigação. No mais, aproveita para comunicar Vossa Excelência que, na qualidade de cidadão, ao tomar conhecimento de irregularidades e ilegalidades no âmbito da Progresso Habitação de São Carlos Proab, empresa de economia mista que, entre 17 e 19, dos cofres da Prefeitura, recebeu quase 10 milhões de reais, sem a pretensão, jamais, de se imiscuir nos assuntos e atribuições da Câmara Municipal de São Carlos, o requerente representou, primeiro, ao Ministério Público e depois ao Conselho de Administração da Proab. De plano, na pessoa do nobre promotor de justiça Sérgio Martim Piovesan de Oliveira, foram instaurados inquéritos civis que deram origem a 7 ações civis públicas, todas em curso pela Igreja Vara da Fazenda Pública de São Carlos. A exemplo daquela de número 109.805, que corre em segredo total de justiça, as demais, conforme quadro abaixo, correm publicamente, só com segredo no que diz respeito. Eu me permito um parênteses, o segredo no que se diz respeito aqui é no tocante às contas bancárias das pessoas físicas e jurídicas implicadas. Aí eu apresento um quadro com todas as ações que correm, tá? Tendo como ponto segredado essas contas, porque houve quebra. Por conta do dinheiro público implicado nas incestuosas relações de pessoas físicas e jurídicas que, de janeiro a 17 até o protocolo da representação do Ministério Público em junho de 20, negociaram com a Proab as mencionadas ações civis públicas. Nas mencionadas ações civis públicas, o Ministério Público pediu e teve deferido quebra de sigilo bancário de todos. Confira-se, de decisão da digníssima juíza doutora Gabriela Miller Carioba Atanósio, o teor e os limites da quebra de sigilo bancário. 1. A quebra do sigilo bancário pelo SIMBA, Sistema de Investigação de Movimentações Bancárias, de todas as contas, depósitos, conta de poupança, contas de investigação e outros bens, direitos e valores mantidos em instituições financeiras e cooperativas de crédito, dos requeridos, no prazo de 45 dias, observando-se os dados dos requeridos e períodos informados. Oficie-se ao Banco Central do Brasil, Departamento de Supervisão de Conduta, Brasília. A. Informe as instituições financeiras e cooperativas de crédito com as quais os requeridos têm ou tiveram relacionamentos no período do afastamento do sigilo bancário. B. Transmita ao Centro de Apoio Operacional à Execução
CAEX é um órgão de apoio ao Ministério Público. Do Ministério Público do Estado de São Paulo, no prazo de 20 dias, observando o modelo e layout CCS e o programa de validação e transmissão CCS previsto no endereço eletrônico indicado em folhas, devendo informar todos os relacionamentos dos investigados obtidos no CCS, tais como contas correntes, contas de poupança e outros tipos de contas, inclusive nos casos em que o investigado figure como cotitular, representante, responsável ou procurador, bem como as aplicações financeiras, informações referentes a cartões de crédito e outros produtos existentes junto às instituições financeiras e cooperativas de crédito, atentando-se para o campo número e caso, e seja preenchido com a referência a caso Simba 03 MPSP. Letra C. Comunique imediatamente às instituições financeiras e cooperativas o teor da decisão judicial, de forma que todos os dados de movimentações bancárias dos requeridos sejam transmitidos diretamente ao Centro de Apoio Operacional à Execução CAEX, por meio do Sistema de Investigações Bancárias, no prazo de 45 dias, a contar do recebimento da comunicação. Para tanto, deverão as instituições financeiras e cooperativas de crédito observar o layout estabelecido pelo Banco Central na Carta Circular 3454, de 10/6/2010, e determinando as autoridades judiciais pela Corregedoria Nacional de Justiça por meio da Instrução Normativa de 2010. Letra D. Comunique-se ainda que as instituições financeiras e cooperativas de crédito, com base nas cartas circulares BCB, de 2009 e 2010, deverão informar dados de origem e destino, nome, banco, agência e conta, bem como CPF e CNPJ, das transações eletrônicas, assim como cheques, saques, depósitos e quaisquer tipos de transferências de valores, inclusive aquelas efetuadas mediante cheque, cheque administrativo, cheque-ordem de pagamento e outros documentos compensáveis da mesma natureza, além do respectivo número do documento bancário, número de cheque, da transferência e demais informações que as instituições e cooperativas de crédito estão obrigadas a manter em seus arquivos. Letra E. Informe também às instituições financeiras e cooperativas de crédito que o campo número do caso deve ser preenchido com referência, caso Simba 03 MPSP, e que os dados da movimentação bancária sejam submetidos à validação e transmissão descritas no arquivo M1 layout de sigilo bancário, disponível no endereço eletrônico, está aqui o endereço eletrônico, por meio dos programas Validador Bancário Simba e Transmissor Bancário Simba, enviando o comprovante de transmissão no endereço MPSP. Também, que para este caso específico, as informações de origem, destino, podem ser feitas a partir de R$1.000, valor de corte, sem prejuízo de identificação de valor menor, caso seja necessário. A R-decisão acima, que é de 24/11/2020, já contando, portanto, com mais de 9 meses, determina que o Banco Central, das pessoas físicas e jurídicas citadas nas ações, todas as ações, remeta aos autos todas as movimentações bancárias acima de R$1.000, sem prejuízo de identificação de valor menor, caso seja necessário. Anote-se, ademais, fato que acredita ser do conhecimento de Vossa Excelência, vez que público e notório, que por conta das irregularidades / ilegalidades que de há muito vinham ocorrendo no âmbito da Proab, 2 altos dirigentes daquela, por decisão judicial, foram extirpados da mesma. Aqui está, e vou ler um trecho tão somente, porque é longo. Ante o exposto, defiro a tutela provisória de urgência para determinar o afastamento de imediato, até sentença de mérito, dos requeridos Júlio César Alves Ferreira e Nivaldo Sebastião Martins dos cargos comissionados de diretor-presidente e diretor de obras da Progresso Habitação São Carlos, Proab. O caso também teve e tem repercussão na esfera criminal, vez que, a partir da representação firmada por este advogado, a douta promotora de justiça Neiva Pacola Carnieri Pereira deu início às investigações no âmbito criminal.
conduzido pelo muito honrado delegado de polícia, Dr. Geraldo de Souza Filho. Todos os servidores ouvidos no inquérito criminal confirmaram as irregularidades/ilegalidades que, vampirizando os cofres públicos, vinham ocorrendo na Proab, conforme processo criminal, que eu estou citando aqui, pela Egrégia Segunda Vara Criminal de São Carlos, e hoje sob a competência do nobre promotor de justiça, Dr. Marcelo Bufolin Mizuno. Digno de nota, e assim convergindo ao poder-dever de fiscalização da Câmara Municipal de São Carlos aos atos do Poder Executivo, o que consta da ata que, de reunião extraordinária realizada em 14 de setembro de 2020, o Conselho Fiscal e Administrativo da Proab remeteu também a esta Casa de Leis. Me permito ler um pequeno trecho da ata. Dessa forma, os Conselhos Fiscal e Administrativo, por não terem o dever de julgamento e pelo princípio da transparência, suspenderam temporariamente a aprovação das atividades contábeis e suas demonstrações referentes ao balanço do ano fiscal encerrado em dezembro de 2019. Foi entregue ao senhor auditor uma cópia do dossiê que, em tempo hábil, se reunirá com a diretoria da Proab São Carlos para elaboração de justificativa e posterior agendamento de nova Assembleia. Por esse motivo, outras cópias do mesmo dossiê e desta ata serão encaminhadas ao Ministério Público Estadual, ao senhor diretor-presidente da Proab de São Carlos, ao prefeito municipal, à Câmara Municipal de São Carlos. Li o suficiente. Com tais esclarecimentos, e nos reportando ao item 10, quando informado que esse subscritor provocou o Ministério Público há mais de 9 meses, tempo da geração de uma vida, é certo concluir que Vossa Excelência, moralmente pelos ruídos da imprensa, bem como pela, coloquialmente falando, rádio peão, sabe do que se passava e também, pelo inerente poder-dever de fiscalizar, do que se passa na Proab. É nessa linha, excelentíssimo presidente da Câmara Municipal de São Carlos, que além de requerer informações quanto ao objeto da CPI, que insisto, me honra com o convite para prestar esclarecimentos, à luz do interesse público, sem jamais abrir mão de convicções, peço permissão para, respeitosamente, lhe dirigir um questionamento. Vossa Excelência, Roselei Françoso, tem algum envolvimento ou mesmo interesse nas questões da Proab que extrapolem o interesse público? Sem a intenção de ofender a honra objetiva ou subjetiva de quem quer que seja, a pergunta acima decorre do que o senhor Anderson Custódio Pinto, que recebeu R$ 56.963,86 da Proab para a suposta troca de material elétrico que teria sido furtado do ginásio de esporte José Favoreto. Buscando justificar tal situação, disse ao Ministério Público, conforme consta da ação civil pública. Me permito a leitura do trecho, que está lá na ação civil pública. Em sua oitiva virtual, realizada pela Promotoria de Justiça, Anderson Custódio Pinto relatou, em resumo, que executou o serviço. Presta serviço a órgãos públicos, à prefeitura e vários. Foi e pediu para fazer o orçamento. Soube porque passou de lá da Proab. Não sabe com quem falou na recepção. Conhece muita gente por apelido. Jorginho da Proab. É eletricista. A empresa é do depoente e presta serviços de elétrica residencial e industrial. Já fez antigamente, não lembro o ano, fez as casas, a parte elétrica de Santa Eudóxia. Conhece muito bem o Edson Ferraz. Foi treinador do depoente quando jogava bola. A respeito do serviço, nunca conversei com ele. O único que pede serviço é o Roselei. A prefeitura está gastando muito com saúde. Não lembra quando acabou o serviço, fevereiro ou março. Está perdidaço. Tem muita obra. Passou da Proab e perguntou sobre o serviço de elétrica. Isso foi o que relatou o senhor Anderson Custódio Pinto. Está no processo, Ministério Público quem o ouviu. Enquanto Jorginho, socorrendo-se de eventual homonimia, pode ser aquele que, fato notório, sempre assessorou o senhor João Batista Miller, mas que hoje estaria ligado ao presidente do Centro do Professorado Paulista, CPP, o vereador Oswald Martins de França, Vossa Excelência
para justificar a convicção de Anderson Custódio Pinto ao Ministério Público de que é o único que pede serviço ao Roselei, também poderá se valer do mesmo argumento, ou seja, homonimia. Porém, é justo admitir, com maior grau de dificuldade, que Jorginho, vez que o nome de Vossa Excelência, Roselei ou Roselei com Y, conforme grafado lá pelo Ministério Público, não é tão comum, não sendo arriscado afirmar que pouquíssimos Roseleis com I ou Roseleis com Y existiriam em São Carlos. Aliás, dos existentes em São Carlos, qual deles seria o único Roselei que pede serviço? A Anderson Custódio Pinto, que, para a troca de supostos materiais elétricos decorrentes de furto que teria ocorrido no ginásio José Favoreto, recebeu um cheque da Proab, conforme processo administrativo 126/20 daquela empresa. Eu até apresentei o cheque aqui. Fiz um facsímile do cheque. Além disso, a exemplo de Jorginho João Batista Miller, ex-vereador e hoje secretário municipal, Vossa Excelência também tem berço em Santa Eudóxia, bucólica localidade citada por Anderson Custódio Pinto como sendo palco de um dos serviços que teria realizado para a mesma Proab. Ante a essas, pode-se assim dizer, coincidências, e nos reportando a lição de moralidade segundo a qual a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta. Era de se esperar que Vossa Excelência, se já soubesse de tais fatos, que, repise-se, há mais de 9 meses motivaram ações de autoridades, fosse a primeira pessoa a querer saber do senhor Anderson Custódio Pinto quem seria, no âmbito da Proab, o Roselei com I ou Roselei com Y, que o mesmo dissera ao Ministério Público ser o único que pede serviço. Quem é Roselei? O Roselei, mencionado por Anderson Custódio Pinto, tem participação nos atos da Proab? Dela recebe valores ou indica pessoas a trabalharem nela? As perguntas acima não se mostram desarrazoadas. Guardam relação com os fatos e, por isso, devem ser respondidas, pois atendem ao interesse público, mesmo tempo em que buscam saber a correta e justa aplicação do dinheiro do povo de São Carlos. Eventual pedido de explicações em juízo que Vossa Excelência, querendo, poderá manejar em face de tal pessoa, não se prestará a atender o interesse público, vez que Vossa Excelência, vereador, à época daquela declaração de Anderson Pinto ao Ministério Público, hoje está presidente da Câmara Municipal de São Carlos. Daí o dever de investigar. Logo, falando óbvio, ululante, Vossa Excelência tem o poder-dever de fiscalizar os atos do Poder Executivo, bem como, por ocupar cargo eletivo, mostrar ao povo que não participa, como nunca participou de quaisquer irregularidades ocorridas na Proab ou em outros setores da administração direta ou indireta de São Carlos, não nos deslembrando, é claro, que Vossa Excelência, antes de eleger-se vereador, ocupou cargos nas gestões de Newton Lima Neto e Oswaldo Barba. Me permita um parênteses, reconheço que foram bons administradores, Oswaldo Barba e Newton Lima, não sou hipócrita. E não queira Vossa Excelência, hoje ocupando um poder, argumentar que não irá abrir nenhum procedimento investigatório, caso de uma comissão parlamentar de inquérito por conta das providências já adotadas pelo Ministério Público nas esferas civil e criminal. É que, diferentemente do Ministério Público, a Câmara Municipal, sim, é um poder constituído. E aqui não vai nenhum demérito ao Ministério Público, é uma instituição séria, trabalha e defende a sociedade. E eu sou testemunha disso. O trabalho dos promotores de São Carlos é digno de elogios. Mas a Câmara Municipal, no seu poder-dever de fiscalizar, não se atrela ao Ministério Público, nem tampouco ao Tribunal de Contas. Logo, caso Vossa Excelência não tenha receio do resultado de uma comissão parlamentar de inquérito destinada a apurar, dentre outras irregularidades, também os fatos ocorridos na Proab, bem como as relações desta com o tal Roselei, mencionado por Anderson Custódio Pinto, poderá trabalhar nesse sentido. E se assim proceder, de certo encontrará eco de outros vereadores que, buscando preservar a transparência de seus atos, odiernos e pretéritos, não se furtarão em assinar um pedido de investigação na Proab de São Carlos durante os exercícios de 2017 a 2020. É o caso, por exemplo, do respeitado professor
longevo vereador e bem por isso o decano da Câmara Municipal de São Carlos, Azuaite Martins de França. Figura pública que também preside e respeitável instituição, o Centro do Professorado Paulista. Azuaite, de certo, vai assinar um pedido de CPI com tal objeto, pois não tem motivos para a recusa. O mesmo pode-se dizer do combativo vereador Marco Antônio Amaral, que nas questões da Proab, e jamais negará tal fato, procurou o advogado que esta subscreve para, na época, gravar um vídeo que, disponibilizado em seu perfil do Facebook, com ênfase, usou para dizer que havia irregularidades no âmbito da Proab e que, em homenagem ao interesse público, iria investigar. O mesmo ilustre vereador disse ao advogado que, e esta subscreve, Luiz Donizete Lupe, que lhe apresentaria mais documentos, ou seja, provas dessas irregularidades, o que não se materializou e acredita-se pelo fato do mesmo, à época, ter se dedicado à sua campanha e depois, claro, ao exercício da atividade parlamentar, não nos esquecendo de questões de saúde que enfrentou. Eu fico feliz em vir aqui hoje e saber que o vereador Marco Antônio Amaral, de fato, está bem de saúde, graças a Deus. E sigo. Assim, conhecendo o histórico de Marco Antônio Amaral e Timorato, não se furtará o mesmo, também, em assinar qualquer pedido de CPI que venha de Vossa Excelência ou de qualquer outro vereador, ainda mais para investigar irregularidades com dinheiro público que ele, fato notório, tanto defende. Eu sou testemunha das várias ações que nós fizemos apontando irregularidades em administrações, tendo o Marco Antônio Amaral como autor, o nome primeiro ali era o dele. E eu, graças a Deus, orgulhoso e honrosamente o advogado. De igual maneira, Vossa Excelência terá, sem medo de errar, a assinatura do astuto vereador José Alvim Filho, o popular Dé, pessoa que, em razão de seu compromisso com a coisa pública, no final de 2020, dezembro daquele ano, em elogiável ato que não irá negar, ligou para o advogado que essa subscreve e o fez dizendo que queria informações acerca das irregularidades no âmbito da Proab. Desde então, o requerente aguarda, na agenda do festejado vereador, uma data para o mesmo vir conhecer as informações que pediram em dezembro de 20, o que ainda não foi possível, de certo, por conta dos inúmeros e mais importantes compromissos. Fato compreensível. De Alvim, com certeza, assina um pedido de CPI para apurar irregularidades na Proab, como isso é fato, em quaisquer setores da administração pública. O mesmo pode-se dizer também do empedernido vereador Elton Carvalho, ilustre parlamentar que nos primeiros meses de 2021, em reuniões na casa de um amigo dele, deixou claro a todos, em especial ao advogado que a subscreve, que queria investigar não só as irregularidades e ilegalidades ocorridas na Proab, como também na Secretaria Municipal de Esportes. Nesse cenário, vindo à Câmara de São Carlos, instituição que insista-se a exaustão em seu poder dever de fiscalização, de fiscalizar os atos do Poder Executivo, não se atrela ao Ministério Público nem ao Tribunal de Contas, caso Vossa Excelência ou quaisquer de seus pares queiram investigar irregularidades que, vampirizando o dinheiro público, ocorreram na Proab durante 17 a 21, este advogado, desde já, deixa claro que irá contribuir com as investigações. Basta que Vossas Excelências, munidas do interesse público e fazendo tal interesse valer na defesa do povo, abram uma comissão parlamentar de inquérito. Com certeza, das irregularidades já apontadas ao Ministério Público, Vossas Excelências irão conhecer outras tantas irregularidades que nos levarão a mudar o conceito de rubro, mais propriamente do vermelho que marcará vossas faces. E lembrando aqui o advogado, cantor, compositor e poeta Geraldo Vandré, para não dizer que não falei das flores, o que uso como reforço de linguagem, mesmo tempo em que peço perdão por trazer tão significativa e importante obra para repise-se, no reforço de linguagem mencionar só uma das inúmeras falcatruas ocorridas na Proab. Trata-se, Vossa Excelência, se não sabia, pode observar agora, da situação ocorrida no processo administrativo 127/20, cujo objeto é contratação de empresa especializada em engenharia civil para execução de limpeza e pintura do ginásio de esportes Milton Olaio, conforme ofício 161/20, SMEL, Hospital de Campanha Pandemia Covid-19. A tal empresa contratada para em tempos de Covid com dinheiro público, cuja destinação, fato notório, deve ser objeto de constante vigilância por parte de Vossas Excelências, não é, como pede o objeto contratado, empresa especializada de engenharia civil, mas, isto sim, uma singela empresa de pintura de parede, como se vê de seu contrato social. E aqui está
excelentíssimos vereadores, a cópia do contrato social desta empresa. Referida empresa, que insista-se pelo contrato social não é especializada em engenharia civil, pertence ao senhor Guilherme Donizete Figueiredo Antônio, segundo consta, pessoa que guarda relação de família / parentesco com Edson Aparecido Ferraz, atual vice-prefeito de São Carlos e, à época, secretário municipal de esportes. Pois bem, com o nome fantasia GFA Pinturas, referida empresa cobrou e recebeu da Proab a importância de R$ 88.772,68, isso para atender ao objeto do referido processo, exatamente como consta do item 1.1 do contrato correlato, documento firmado. Vou repetir o objeto, porque está no contrato. O objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada em engenharia civil para adequações e reforma do ginásio de esportes Milton Laio Filho para o Hospital de Campanha Pandemia Covid-19. A empresa está aqui no contrato social dela, é a certidão de nascimento dela, é a origem dela. Consta serviços de pintura em edificações, pintor de parede. E aclarando a dicção entre parênteses, ou seja, observe bem, ainda que tal possa ser lida com visão ciclópica, a professora, a vereadora, sabe quem foi Ciclope. Depois ela passa a vossas excelências. Talvez desinteressada por conta dos reflexos... Só um momento. Não? Eu gostaria que toda vez que alguém falasse, acabasse com essa risadinha. Eu estou me sentindo desonrada, desrespeitada. Não gostei. Eu deixo bem claro. A verdade é a seguinte, eu estou prestando atenção, obviamente, para conversar, em todas as palavras. Não estou olhando para a parede e não dando risadinhas. Eu estou prestando atenção em tudo que o senhor está colocando. Eu tenho observado e homenageio a senhora com o meu respeito e a minha admiração, porque a senhora está prestando atenção mesmo. Aliás, é uma atenção... Vamos terminar, doutor Lupe, por favor, a leitura. E aclarando a dicção entre parênteses, ou seja, observe bem, ainda que tal possa ser lida com visão ciclópica, talvez desinteressada por conta dos reflexos, muitos reflexos aqui e ali, na vida de um ou de outro personagem dessa história, que jamais atrairia a atenção da indústria cinematográfica de Hollywood, facsímile do contrato em comento não deixa dúvidas quanto à data em que o mesmo for assinado pelas partes. Eu destaquei o contrato aqui, nobres vereadores, excelentíssimos vereadores, o contrato pelo qual uma empresa teria ido prestar serviços de pintura no ginásio Milton Laio, e aí me parece, salvo engano, excelentíssimo vereador, que seria um dos objetos, que atenderia talvez o objeto da sua CPI, me parece, né? Então vamos lá. Neste contrato aqui, ele foi assinado, este contrato ele foi firmado em 7 de abril de 2020. Deixei claro, 7 de abril de 2020. Aí eu sigo a leitura. E observando a ordem cronológica, nem poderia ser diferente, em folha 57 do processo administrativo 127/20, 2 dias depois da assinatura do contrato, 7 de 4 de 2020, ou seja, 9 de 4 de 2020, vem a ordem de serviço. E está correto. É assim, contrato, ordem de serviço. E a ordem de serviço, como é de sabença comum, constitui o ato pelo qual a administração autoriza o início da atividade. Aqui está, excelentíssimos vereadores, um facsímile da ordem de serviço da empresa Guilherme Donizete Figueiredo Antônio, ou nome fantasia GFA Pinturas, contratada para a pintura no Hospital Covid, lá no ginásio de esportes. Assinado tanto pelo senhor Guilherme, quanto pelo, então, diretor de projetos da Proab, senhor Nivaldo Sebastião Martins. Ocorre, senhor presidente da Câmara Municipal de São Carlos, instituição, sempre é bom lembrar, que tem o poder dever de fiscalizar os atos do Poder Executivo, que o cheque para pagamento dos relevantes serviços de pintura pagos pela Proab, a empresa do senhor Guilherme Donizete Figueiredo Antônio, e no valor de R$ 87.707,41, vez que descontado o imposto devido ao município, já estava pronto e assinado antes do contrato e da ordem de serviço. Aqui está, excelentíssimos vereadores. Eu não sei se a cópia que foi passada a vossas excelências agora
pode trazer com a clareza necessária. Eu me permito esse parênteses apenas. Enquanto o contrato, então, foi assinado em 7/4, a ordem de serviço em 9/4, queiram observar, a senhora pode observar todos vocês, o cheque já estava pronto desde o dia 22 de março. Que disputa foi essa? Enquanto o contrato é de 7/4, a ordem de serviço foi expedida em 9/4, o cheque acima destacado já estava pronto e assinado desde 22/3, ou seja, antes, bem antes, muito antes da empresa do familiar parente do atual vice-prefeito Edson Ferraz iniciar as atividades de pintura no ginásio Milton Olaio. E insista-se, com dinheiro que deveria ser usado em benefício das vítimas da Covid. Portanto, enquanto isso tudo acontecia, com promessas de hospital de campanha aqui e ali, São Carlos, no período de lá até aqui, registrou mais de 500 mortes de pessoas que, lamentável e desgraçadamente, contraíram o vírus da Covid. São vidas ceifadas e vidas de pessoas que contribuíram com os cofres de São Carlos e que, juntamente com suas famílias, mereciam e merecem, além das nossas homenagens, os nossos sentimentos. Também mereciam e merecem, da Câmara Municipal, uma postura séria. Por derradeiro, e da perspicácia do vereador Azuaite Martins de França, homem culto, me vem à memória a frase que usou nos idos de 86, durante um debate que, realizado nas antigas instalações do nosso SENAC, foi transmitido pela Intersom FM, com direção do saudoso Gerson Edson de Toledo Pisa, nosso querido Juquita, e a apresentação do também saudoso Geraldo Eugênio Toledo Pisa. Faz grande falta ao G. Referido e histórico evento da vida política são-carlense, os mais antigos hão de se lembrar, visto que Vossa Excelência, quando eu digo Vossa Excelência, é o senhor Roselei Françoso, jovem que é, dentre outras atividades de criança à época, poderia estar brincando de esconde-esconde em Santa Eudóxia. Teve como debatedores, de um lado, Azuaite Martins de França e o não menos sagaz José Roberto de Andrade Paino, ambos vereadores, e de outro, dois grandes nomes da política local, o decano José Bento Carlos do Amaral, ex-prefeito, ex-vereador, e o saudoso recordista de mandatos, deputado Vicente Bota. Sempre que encerravam participação e evidenciando o entrosamento de ideias e posturas, após apresentarem um feito da época, um trabalho que eles tinham realizado em benefício do povo de São Carlos, Azuaite e Paino diziam a José Bento e Vicente Bota: nós fizemos isso. E vocês, o que fizeram? Pois bem, senhor Roselei Françoso, o presidente da Câmara Municipal, reiterando o que disse no item 5 acima, sem a pretensão jamais de se miscuir nos assuntos e atribuições da Câmara Municipal de São Carlos, eu, Luiz Donizete Lupe, cidadão advogado, representei tal situação ao Ministério Público. Caso Vossa Excelência e seus pares, observando o poder dever de fiscalizar os atos do Poder Executivo, queiram, mediante CPI, sabidamente um poderoso instrumento de investigação que a lei coloca à disposição de uma Câmara de Vereadores, investigar os fatos ocorridos na Proab, desde já tenho o compromisso desse advogado em contribuir com as investigações. E pode Vossa Excelência acreditar nessa proposta, pois alusivamente ao que de ruim, de nefasto ocorreu no âmbito da Proab, juntamente com seus pares, irá receber mais informações que aquelas que, disponibilizadas ao Ministério Público, como dito acima, resultaram em 7 ações civis públicas e uma criminal. Vossa Excelência e seus pares, de certo, vão constatar que o ocorrido na Proab é só a ponta do iceberg a revelar, também na Secretaria Municipal de Esportes, bem como em outros setores da administração direta e indireta de São Carlos, a necessidade ampla, clara e restrita de investigação. Daí requerer o pedido. Se digne Vossa Excelência, à luz dos fatos e argumentos aqui apresentados, informar. 60.1. Qual o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito que, insisto, muito me honra com o convite para as 9 horas do dia 19/8/21 prestar esclarecimentos. 60.2. Se Vossa Excelência ou quaisquer de seus pares, observando o poder dever inerente ao vereador, irá investigar os fatos ocorridos na Proab, sendo certo que, se tal ocorrer, de minha parte, subscritor, terão mais informações que aquelas já entregues ao Ministério Público. Na verdade, é que estou fazendo um questionamento ao presidente da Casa e pedindo para que ele me informe se ele ou algum outro vereador se dispõe a investigar.
Vossa Excelência, fica a reiteração, precisa esclarecer à sociedade são-carlense quem é o Roselei mencionado por Anderson Custódio Pinto. Informação que não se pode deslembrar, é de interesse público. Por derradeiro, os documentos aqui mencionados podem, querendo Vossa Excelência e seus pares, ser obtidos na PROAB ou ainda nas ações que, em face de pessoas físicas e jurídicas implicadas nas irregularidades da PROAB, correm no fórum local e não segredadas. É que tem uma segredada, conforme eu referenciei a Vossas Excelências. As não segredadas, qualquer advogado pode, com a sua assinatura digital, a Câmara tem um departamento jurídico, pode ir lá acessar e pegar as informações públicas. Porque mesmo nesses processos públicos, tem informações segredadas, que são aquelas das quebras das contas bancárias das pessoas implicadas. Tá? Quanto aos documentos da PROAB, sem querer ensinar Vossa Excelência, simples requerimento alicerçado na lei orgânica do município, e claro, no interesse público, isto se não quiser se valer da faculdade do artigo 13 daquele diploma legal, é, aliás, de grande valia para quem exerce o poder-dever de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Já aqueles relacionados a processos já instaurados pelo Ministério Público, Vossa Excelência, que também é advogado, não terá dificuldade, com sua assinatura digital, em obtê-los nos processos correlatos, o que também, caso não consiga fazer, poderá contar com o concurso de sua competente assessoria. E numa CPI da PROAB, certamente irão constatar situações que, ferindo a ética e a moralidade administrativa, constitui crimes que vão da supressão de documento público, passando pela falsidade ideológica, até a dispensa imotivada de licitação, bem como fraude em licitação, e tudo isso com vistas a favorecer e beneficiar terceiros que, numa concorrência justa e leal, sequer passariam de frente à PROAB. Vossas Excelências irão ter a oportunidade, dentro dos poderes de uma CPI, de conferir as sedes das empresas, bem como seu ferramental e maquinário, e ainda o quadro de funcionários de cada uma delas. Tudo isso, infelizmente, em detrimento do erário público, ou seja, do dinheiro do povo de São Carlos, à custa de enorme sacrifício, recolhe aos cofres municipais. Assim, renovando o voto de estima ao presidente da Câmara Municipal de São Carlos, mesmo tempo em que cabe lembrar a Vossa Excelência e seus pares, a partir do dinheiro dos cofres públicos e que sai do bolso de cada são carlense, são regiamente pagos para exercer o dever-poder de fiscalização dos atos do Poder Executivo, insiste o requerente, sem se atrelar ao Ministério Público ou ao Tribunal de Contas de São Paulo, que Vossa Excelência e seus pares têm a possibilidade, querendo, de investigar os atos ocorridos na PROAB, como na administração como um todo. Afinal, é certo concluir que Vossa Excelência, eu tenho plena convicção que os nobres vereadores aqui também, não têm amigos a ajudar e nem inimigos a prejudicar. Posto que o interesse de Vossa Excelência e de Vossas Excelências e de seus pares, né, claro, transcende questões menores e que não digam respeito ao interesse público. Nesses termos, firmando a presente e requerendo a juntada da mesma nos autos do processo CM 0498/2021, posto que, referenciado no honroso convite, reitera-se a Vossa Excelência o pedido de atenção ao consignado nos itens 60.1 e 60.2. Acima, São Carlos, 18 de agosto de 2021, que é a data do protocolo de ontem, Luiz Donizete Lupe, advogado, RG 12163-623, CPF 07749404848. Encerro aqui, Excelência, mas me permito uma última colocação. Eu acho que no final deste requerimento, é achismo meu, não tenho certeza, teria eu dado uma contribuição aos trabalhos desta CPI, que Vossa Excelência, com a competência, com o dinamismo, com a isenção, como sempre fez noutras e que eu participei, e me lembro muito bem, está conduzindo. Eu entrei neste ponto aqui. Vossa Excelência já disse, o convite já está aceito, de que eu voltarei a falar sobre, não sei se da PROAB, mas voltarei a falar na CPI da Saúde. Mas na questão da PROAB, último tópico, eu poderia discorrer aqui a tarde inteira, amanhã, tudo, passar o final de semana falando aqui. Mas só um. Não é nosso objeto. Não, perfeito. Eu já sei que não é o objeto, mas se vocês... Nosso objeto em relação à PROAB são as obras feitas para a Covid.
Mas, Sua Excelência, o último caso. Na linha do que eu dei aqui, de um cheque feito antes de assinar o contrato, assinar de serviço, o que nos remete... Isso foi em relação à Covid? Isso, o objeto é Covid. Então é objeto da nossa CPI. Isso. Que o senhor poderá fazê-lo no depoimento. Trarei mais elementos dessa situação. Porque nessa situação, conforme eu referenciei, que o cheque já estava pronto muito antes da assinatura do contrato, de se presumir, eu não posso, eu quero deixar claro, eu não estou afirmando aqui, não estou assacando contra a honra do senhor vice-prefeito Edson Aparecido Ferraz, não estou assacando contra a honra do senhor Júlio César Alves Ferreira, como também não estou assacando contra a honra, foi citado o nome dele, e eu respeito o senhor Nivaldo Sebastião Martins, porque é um servidor público, e eu, além de advogado, eu tenho a honra de atuar com o Sindicato dos Servidores Públicos. E, ao representar estes fatos, eu coloquei o senhor Nivaldo como testemunha, jamais como réu. Porque eu gostaria que o senhor Nivaldo tivesse vindo, naquela situação, ou em quaisquer outras, onde chamado a falar, e falasse. Por isso eu coloquei como testemunha. Eu agradeço. O senhor já fez a leitura do documento. Se neste caso aqui, nós falamos dessa história, dessa questão cronológica, existem vários outros em que os contratos já estavam assinados antes até dos orçamentos. Eu vou apontar para vossas excelências. Se for em relação à saúde, doutor Lupe. Só para terminar, para quem está nos ouvindo, para vossas excelências refletirem. Teve uma obra realizada, paga pela Proab, valor 79 mil. A empresa que teria feito a obra, recebeu aquele cheque, está no processo administrativo correlato. Porém, já há relatos às autoridades de que, dos 79 mil, 75 foram para a conta de uma pessoa. Daí a importância da quebra de sigilo bancário. Muito obrigado. Eu agradeço Vossa Senhoria. Nós consultamos o nosso departamento jurídico, vocês viram o doutor Fábio aqui conversando comigo. Minha saudação, doutor Fábio. De fato, cabe razão a Vossa Senhoria. Não obstante, fica aqui o registro desse presidente de que Vossa Excelência teria a oportunidade de ter feito antes, e não no final da tarde de ontem, o protocolo desse documento. Mas houve um lapso que nós iremos corrigir e iremos reconvidá-lo para que esteja aqui conosco. Então eu vou fazer aqui... Peço vênias por ter trazido, peço 1000 perdões por ter trazido ontem à tarde esse requerimento, porque Vossas Excelências puderam observar, são 70 itens, são 25 laudas que eu tive que escrever para motivar, porque eu quero motivar também as minhas decisões. Eu tive que escrever, levei tempo. E eu não tenho uma assessoria como Vossas Excelências, eu não podia. Mas há tempo eu coloquei o protocolo na Câmara. Eu vou fazer aqui... Marquinhos. Pois não, nobre vereadora. Com licença, pois presidente. Doutor Donizete, faço palmas ao senhor e também coloco essa situação desde o primeiro momento que eu assinei a CPI, e eu quero fazer isso pela fala do senhor vereador Elton, que eu perguntei, eu quero esclarecimento sobre o objeto da CPI. Você lembra, Elton, as minhas perguntas? Então, eu acho justo isso. Nós temos que ser direto ao que está sendo levado, não é, Marquinhos? Eu também acredito. Isso que eu achei, a minha risadinha foi, eu acho isso. Inclusive, eu vou solicitar, sem querer dialogar com Vossa Excelência, mas respondendo, eu vou solicitar a assessoria jurídica desta casa que em todas as convocações ou convites, anexa. Antes de Lupe e depois de Lupe. Faça o anexo, coloque em anexo o requerimento que é objeto da CPI. São 3 ou 4 assuntos relacionados à Covid e à saúde, todos os recursos que vieram, e parte desses recursos foram para a Proab,
para a Proab executar obras já relatadas aqui por outros depoentes, inclusive pelo presidente da Proab, pelo engenheiro Nivaldo, que obras foram feitas com dinheiro da saúde pela Proab. Então, nós vamos... Eu vou novamente citar uma situação que eu coloquei em outro momento, acho que foi até ontem. Uma situação, doutor Donizete, que eu observo o seguinte: tudo que passa aqui vai para lá. Em relação a muitas obras que são feitas, são com emendas parlamentares do Legislativo. Eu sei. Então, e tem um monte de emendas que passa. Eu não tenho, eu estou começando agora. Então, tudo tem que ser fiscalizado, inclusive a todos que mandaram para lá, não só que nem como o senhor. Desculpa o modo de falar, minha simplicidade. Mas Conhecê-la e dialogar com a senhora. Mas observa-se só, eu percebo todas as conversas e eu vejo citar várias vezes o nome, independente do que o senhor montou todo certinho aí, que eu observei, na minha simplicidade ainda, mas eu acredito que tem um monte lá de obras, de um monte de vereadores. Eu estou entrando agora, e para pedir é um monte de burocracia para chegar aos que mais precisam, né? Então, não é só um só que tem, mas tem um monte de vários vereadores daqui, certo? Que eu acredito, como o senhor diz, nós estamos na área de investigar. Concordo com o senhor, mas a todos. E não por dizeres... Doa a quem doer, se precisar, cortando na carne. Isso, dizeres políticos. Não sei se o senhor está entendendo que eu estou no meu modo simples de falar. Porque eu vejo um debate violento entre departamentos políticos e interesses pessoais. Eu quero fazer na questão do público, da situação do povo realmente, e não para alertar e deixar os outros bem. Não sei se o senhor está entendendo. Não é ao senhor que eu estou falando. Eu estou falando, Marquinhos, você me entendeu. Entendi. Eu estou assim, apavorada com a situação de interesses pessoais e agressões. Então, eu acho que tudo tem que ser investigado. Vereadora, se me permite uma colocação. Certos vereadores. Se me permite uma colocação. Eu tenho, só um minuto, doutor. Fruto da ação de Vossa Excelência, Novamente, Marco Antônio Amaral. doutor Donizete e presidente Marquinhos, me desculpa. Nos anais desta casa, muitos são os exemplos de combatividade daquele moço ali, que é meu amigo pessoal de longa data. Eu tenho liberdade para conversar com ele, muita liberdade. Então, é por isso que eu tenho essa postura. Sei que eu estou falando para pessoas sérias, muito sérias, e que vão analisar com o respeito que o meu requerimento merece. Até porque cópia dele será remetida ao Ministério Público. E já faço, para finalizar, um requerimento, Excelência. Eu gostaria, por favor, que fosse me dado depois uma cópia da ata ou em certidão de inteiro teor do que ocorreu neste ato aqui. E já me comprometo, me chamem que eu venho, se estiver vivo. Nós podemos disponibilizar o DVD a Vossa Excelência. E eu vou fazer aqui, gostaria que Vossa Excelência prestasse atenção, eu vou fazer relatar aqui, em breves palavras, o que ocorreu. Mas voltarei, né? E sim, eu acho que nós o chamamos, ou convidamos, e o senhor tem que voltar. Mas o senhor tem que se ater aos assuntos relacionados, melhor do que ninguém, do objeto da CPI, e responder diretamente as perguntas dos senhores vereadores. Senhor presidente, só para ficar registrado... Pois não, vereador Delvinho. O advogado Luiz Donizete Lupe, ele que todos conhecem, sabe o seu trabalho, sabe a sua história na cidade de São Carlos, mas tenho a certeza que Vossa Excelência, a professora Neuza, já viu falar do Luiz Donizete Lupe, com certeza, porque tem a história dele na cidade. Realmente, ele disse que eu liguei para ele em dezembro, e foi verdade, eu ainda não tinha assumido a cadeira ainda como parlamentar, liguei, me coloquei à disposição para ter os documentos, para ver se realmente houve irregularidade ou não. Nós não estamos aqui para julgar. Ele disse, olha, tem bastante documentos, mas ainda não terminei, assim que terminar, então estou recebendo hoje que eu recebo aqui em mãos, então agora podemos analisar, podemos ver com mais tranquilidade. É o começo.
Obrigado. Vamos lá, então. Eu vou fazer o ditado. Se o senhor discordar de alguma parte, se sinta à vontade É difícil eu me discordar de Vossa Excelência. para interromper. É difícil. Presente ao depoimento, o ilustre advogado Luiz Donizete Lupi apresentou e fez a leitura de um documento onde o mesmo justifica a sua solicitação para ter conhecimento do objeto da CPI, uma vez que na convocação a ele entregue e assinada pelo presidente Roselei Françoso, não consta quais seriam os assuntos a serem tratados e nem, ao menos, fica claro o objeto da presente CPI, bem como do honroso convite. O doutor Luiz Donizete Lupi, após a leitura de um documento protocolado no final da tarde de ontem, nesta Casa de Leis, se comprometeu, após receber um novo convite, onde conste todos os detalhes das apurações e os objetos da presente CPI, de comparecer ao plenário desta Casa para prestar esclarecimentos relacionados às denúncias que fez ao Ministério Público, ao egregio Ministério Público, referentes à atuação da Proab São Carlos e da Prefeitura Municipal, tão somente relacionados aos serviços, obras contratados para o combate à Covid-19. O depoente solicitou, e o fará por escrito, uma cópia na íntegra do DVD da presente oitiva, para que o mesmo possa ter em seus arquivos e até mesmo enviá-lo ao Ministério Público local. Não havendo mais nada a ser tratado no dia de hoje, encerramos a presente oitiva e a comissão, após reunião interna com o departamento jurídico desta Casa, decidirá qual a data e horário para remarcarmos a importante e necessária oitiva da testemunha que ora comparece a esse legislativo e que reitera sua inteira disposição de auxiliar a Comissão Parlamentar de Inquérito na apuração dos fatos relacionados à saúde e ao combate à Covid-19.
senhor quer acrescentar mais alguma coisa, doutor? 3 observações, Excelência. Eu não venho como testemunho, eu venho como convidado. Testemunhas são aquelas pessoas implicadas... Então vamos... Desculpe. Vocês podem convocar, eu não. Eu como convidado, Perfeito. Eu tenho... no lugar de testemunha, coloca Questão convidado. técnica só pra- Sim, pois não. Outra questão, senhor presidente. Pois não? Como eu havia falado já, eu tenho uma reunião importante na Comissão de Meio Ambiente. Sim. Não Nós sei se- estamos encerrando. Então, isso que eu ia... Já fiz. Ele só pediu para fazer 2 correções, porque eu pus ele como testemunha. Ele falou que ele está como convidado e não testemunha. Mas eu iria pedir para os vereadores para a gente continuar aqui, após a saída do Dr. Lupe, rapidinho, porque nós temos um problema para resolver junto com o Dr. Fábio. Sim. É rapidinho, é coisa de 5 a 10 minutos. Outra observação, eu tenho observado que enquanto o nosso nobre servidor ali, que merece as minhas homenagens, também está trabalhando com competência, É ele vai- José. o senhor José, enquanto o senhor José está digitando ali, em letre eu estou vendo naquele monitor ali. Porque a Câmara, me parece, tem um sistema que coloca tudo em texto. Então, o meu requerimento também, Excelência, no sentido de eu ter isso em texto, porque eu vou encaminhar ao Ministério Público, já quero encaminhar facilmente, para não pegar um DVD e ter que transcrever. Quero encaminhar para o Ministério Público o DVD dessa reunião. Senhor, Também- por favor, faça por Farei, escrito ao claro. presidente da Farei. casa. E por terceira e última observação, neste requerimento que eu protocolizei à Câmara Municipal de São Carlos, portanto, um documento público, oficial, e que está à disposição de Vossa Excelência, como de quaisquer cidadãos, eu faço 2 pedidos. Que me informem o objeto da CPI ao qual convidado, e dois, que a Câmara se digne informar também essa instituição que eu respeito, se vai ou não, se tem interesse ou não, em abrir um procedimento investigatório nas questões da PROAB. Gostaria que constasse tudo isso aí. Já está, eu vou acrescentar. Na ata, por favor. Não, os documentos, o documento lido por Vossa Senhoria estará, foi já inclusive aqui. Eu quero, Excelência, sem tergiversar, eu quero com muita clareza, até porque na administração pública os atos devem ser O fundamentados. depoente fez questão que constasse lá presente a sua intenção de receber do Poder Legislativo cópia do DVD já com a sua transcrição, bem como uma resposta do presidente desta casa, uma vez que o ofício foi dirigido ao presidente Coselém, sobre a possibilidade ou não de uma abertura, da abertura de uma nova CPI relacionada somente aos atos da PROAB de São Carlos. O documento apresentado pelo ilustre advogado Dr. Luiz Donizete Lupe será anexado por despacho dessa presidência ao processo que originou nesta casa a criação desta CPI. Sem mais. Interrupção. Pois não, vereadora Neuza? Eu gostaria de falar, como ele vai ser novamente chamado, o doutor Donizete, eu acho que é dar continuidade, porque ele usou do momento da CPI, desse da saúde, para colocar as posições dele em relação com ou sem entrada na respectiva CPI. Então, não é uma nova, e sim uma continuidade. Agora, especificando o objeto da própria. Certo. Entendeu? Então, eu quero dizer, ele não vai ser novamente, ele vai dar uma continuidade, já especificando com o direito Com dele. a resposta das perguntas que ele solicitou. Isso mesmo. Vou me ater ao objeto. Isso. Mesmo porque Perguntem o que quiserem. Vossa Excelência tem conhecimento que nós não podemos fugir do objeto. Claro que não. Eu trabalho Sob com pena, isso em outras câmaras. sob pena de nós anularmos a CPI. Não tenha dúvida. Então, eu vou pedir a Vossa Senhoria que, quando voltar a esta casa, se
mantenha somente focado nas respostas das perguntas dos senhores vereadores em relação à saúde. Perguntem. Voltarei. Novamente interrompendo. Em momento nenhum, doutor Donizete e presidente Marquinho, eu só observo que eu acho que dá uma continuidade ao início que foi hoje, dia 19/8/2021, tá? O convidado, a CPI, dá uma continuidade. Infelizmente, ou felizmente, mas para mim, infelizmente, porque o meu objetivo hoje era estar ouvindo o doutor Luiz Lupe em relação ao objeto da nossa CPI. Não misturar, fazer uma lambança nos assuntos, como foi feito, me desculpe, doutor Lupe, mas uma lambança nos assuntos... Eu atendi o interesse público, Não, Vossa Excelência atendeu o interesse público, mas Vossa Excelência, como um bom advogado que é, um conhecedor da justiça, principalmente da administrativa, do jurídico administrativo, Vossa Excelência tem visto pela imprensa que noticia, tem acompanhado, eu acredito, como bom advogado e como uma pessoa que sempre defendeu o interesse público, tem acompanhado o trabalho dessa CPI. Mas, não obstante a isso, o documento está sendo aceito nesta casa. Eu quero aqui justificar a ausência do nosso presidente, o vereador Roselém Françoso, que tem dado total apoio a esta CPI, tem deixado, doutor Lupe, que a gente haja... Se eu estiver falando algo errado, que me corrijam meus pares, tem deixado com que a gente haja com a maior absoluta transparência e independência, tem nos dado mecanismos para que nós possamos estar sempre decidindo entre os 5, quem nós vamos chamar, quem nós vamos ouvir. Jamais o vereador Roselém interferiu nos trabalhos internos dessa CPI. Mesmo porque eu, como presidente, e acredito que os demais pares, nós não permitiríamos que assuntos tratados com um cafezinho ou com pão de queijo viesse depois tentar interferir no trabalho da nossa comissão. Nós não permitiríamos isso, porque nós somos vereadores independentes e nós estamos cumprindo com o nosso papel. E espero que o senhor haja da mesma maneira, de forma independente, imparcial e que se atenha, no momento em que aqui estiver novamente, às perguntas que forem formuladas pelos senhores vereadores. Tenho certeza, conhecendo Vossa Excelência como conheço, Vossa Excelência assim agirá. Eu quero me penitenciar se cometi algum erro ao trazer a Vossas Excelências situações de interesse público. Como nós terminamos aí? Não havendo mais nada a tratar? Já encerrou? Encerramos. Licença, senhor, permitir sair, porque eu tenho esse compromisso. Mas nós temos que ter conversa rapidinha com o doutor Fábio. Surgiu um pequeno problema na oitiva de amanhã e o doutor Fábio quer conversar conosco. Beleza. Doutor Lupe, se o senhor puder assinar... Vamos ler o documento e assinar. E em breve o senhor estará recebendo do presidente desta casa o convite para estar aqui. O eventual compromisso que não possa ser desmarcado, aí eu justifico. O doutor Fábio estará conversando com vossa... Quem? O doutor Fábio, Meu amigo, ilustre advogado desta casa. Estará conversando com o senhor e vocês entrem em detalhes para acertar a oitiva, para que o senhor possa vir aqui, se Deus quiser, prestar esclarecimentos. E mais uma vez eu quero justificar, eu estava falando e acabei... A ausência do presidente se deve ao fato da sua filha ter testado positivo a Covid, e o presidente não esteve já na última terça-feira presidindo a nossa sessão. Ele participou de forma remota, mas quem a presidiu foi o primeiro vice, o vereador Rodson, aliás, com muito brilhantismo, e o vereador Roselém não está presente no dia de hoje por conta desse isolamento social. Ele fez o exame, deu negativo, mas tem que esperar 5 dias para fazer um novo exame. É isso, né, vereadora Neuza?
Então, nós vamos encerrar. Eu vou pedir, vai ser disponibilizada uma cópia dessa para o senhor também. Eu agradeço a todos pela participação, por estarem acompanhando os nossos trabalhos e declaro encerrada a presente oitiva.